Fala, trader! Aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. Neste vídeo, eu vou te dar uma aula de como você pensar análise técnica. Uma coisa muito importante. Muitos traders utilizam análise técnica de forma discricionária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas pessoas operam baseado naquilo que elas estão percebendo naquele momento, sem ter exatamente um parâmetro que define uma linha de pensamento. Isso é muito perigoso, tá? Porque as tuas emoções podem dominar a situação e você, devido a resultados recentes e etc., né, ou vieses comportamentais, você usar a análise técnica da forma errada. Por isso eu recomendo que, se você for fazer uma análise de price action, né, uma análise da ação do preço, utilizar análise técnica, sempre faça isso com um plano de trading, que vai te orientar como você se posicionar e etc. E como você atribuir valor a cada uma das coisas que você vê no seu gráfico, tá bom? Meu nome é Diógenes, comecei no mercado financeiro em 2009 e durante esse ano de 2025 eu me propus em trazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência e evoluir como trader. Então, se você não está inscrito ainda, já se inscreve nesse canal. Será um prazer acompanhar a tua jornada. Deixa seu like nesse vídeo e também pega esse vídeo, manda para alguém que está se batendo no mercado, querendo aprender sobre como operar corretamente. E, enfim, dessa forma a gente consegue entregar esse material para mais pessoas. Então vamos para a tela que eu quero te mostrar uma forma de você pensar a análise técnica, tá? Neste momento, nós estamos aqui no Euro GBP, no gráfico diário. Tá? Eu gosto bastante do gráfico diário. Eu já falei em outro vídeo, se eu tivesse que escolher apenas um período gráfico para operar, seria o gráfico diário, ok? Porque eu entendo que ele mostra as coisas através de uma perspectiva muito legal, né, de um dia. Não é nem tão rápido e também não é nem tão lento, né? Tipo, cara, tem que esperar uma semana para sair uma nova decisão sobre um candle. Então, gráfico diário para mim é muito importante. E o que eu consigo observar no Euro GBP, no gráfico diário, é uma coisa que você pode começar a pensar nesse momento. Veja bem, temos essa linha de tendência de baixa que o mercado, o Euro GBP, começou a romper. Isso é muito importante. Tem muita gente, já quero chamar a sua atenção aqui, tem muita gente que quando vê o rompimento de uma região de resistência ou de suporte, ele já quer entrar vendido ou comprado imediatamente, tá? Ele quer comprar na hora. Então, nesse exemplo aqui, né, seria algo mais ou menos assim, ó. Tem o rompimento, tem a linha de tendência de baixa, tá? E aí, tocou nesse ponto e o mercado fez o rompimento, e aqui já seria uma compra, ou talvez até um pouquinho para aqui, né? Antes do candle efetivamente fechar. Pode ser, ok, né? Pode ser operado desse jeito. Só um detalhe importante, o Euro GBP, ele não está em qualquer região. Ele acabou de tocar em um ponto de suporte muito importante, inclusive pelo gráfico semanal. Vamos dar uma olhada um pouco mais por aqui. Então veja bem, esta região, isso aqui eu devia ter te falado antes, né? Essa região é uma região muito relevante pelo gráfico semanal, tá? E que pode servir como referência para os próximos meses aí. Então a gente consegue observar desde 2020, né? Aqui foi um ponto de suporte em 2022, tá? Aqui foi a máxima, entrou em uma estrutura de queda. E agora, olhando um pouco mais de perto, a gente consegue observar como o Euro GBP essa semana mostrou sinal de ignição de força compradora. Muito bem, voltando então ao gráfico diário. Conseguimos observar o rompimento dessa linha de tendência de baixa que ele começou a fazer no gráfico diário. Dá para negociar aqui? Dá, é claro que sim, né? Rompeu? Ok, faz uma compra e etc. Eu, particularmente, prefiro fazer o seguinte. Identificou uma possível inversão, lembrando, né, que essa aqui é uma região de suporte importante pelo semanal, tá? E depois de tocar na região de suporte, ele fez o rompimento da linha de tendência de baixa. Então, nesse caso, eu preferiria olhar um pouco mais de perto e marcar esse movimento inteiro com Fibonacci. E aí, Diógenes? Bom, nesse caso, aí eu vou procurar por aquilo que eu chamo de confluência de fatores. O que é uma confluência de fatores? É quando nós temos dois ou mais elementos da análise técnica que acontecem na mesma região do gráfico e que apontam para o mesmo lugar, para a mesma direção. Tá? Nós temos direção de alta ou de baixa, é só duas. Quando nós temos dois ou mais elementos da análise técnica que acontecem na mesma região, eles tendem a se fortalecer entre si. No caso do Euro GBP, nós temos esta belíssima região
entre os 50% e os 61,8%. Esta região foi resistência, aqui foi resistência e aqui pode funcionar como suporte caso ele volte para cá. Então temos resistência que pode virar suporte. É um elemento da análise técnica. Vamos escrever isso, né, para ficar bem didático nossa conversa. Então já temos aqui resistência que pode se transformar em suporte, tá? Que é essa região amarela. Também temos 50 a 61,8 e temos que é exatamente a região do rompimento da linha de tendência de baixa. E aí, muitas vezes, entra aquela ideia, Diógenes, mas e se o preço não voltar, eu vou ficar de fora? Pois é, eventualmente você precisa fazer escolhas, tá? Entre, por exemplo, se posicionar a qualquer custo, entrar na operação de qualquer jeito, né? Ou escolher boas oportunidades. Eu prefiro boas oportunidades. Então, nesse caso, ele fez o rompimento da linha de tendência de baixa, ok? Tem essa estrutura. Se ele voltar, eu diria a região de 50% aqui, vamos até expandir um pouco mais essa região amarelinha, né? Essa região aqui pode ser uma região boa, tá? Para pensar em possível compra no euro GBP, considerando que ele acabou de tocar em uma região de suporte importante pelo gráfico semanal, fez o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário e agora aguardar que ele volte e a partir daqui começar a procurar por possíveis oportunidades de compra, tá? No euro GBP. Vamos colocar aqui um pouco mais de longe e a gente pode imaginar um cenário assim. A retração para cá, a partir daqui, possível compra. Outro par, euro CHF, também tocou numa região de suporte muito importante pelo gráfico diário, conseguimos observar. Esta é uma região muito relevante porque ela vem muito antiga, que ela é referência e é um dos pontos mais baixos da história do euro CHF, tá? Desde 2020, inclusive antes disso, né? É um dos pontos mais baixos do euro CHF. Recentemente, ele fez esse rompimento da linha de tendência de baixa. Em um primeiro momento, parece que nós temos algo semelhante ao euro GBP, mas não é. Por que não, Diógenes? Por causa do tamanho do candle. Veja bem, o tamanho do candle no euro GBP rompeu com força. O candle tem explosão, tá? Tem momentum, como é chamado. Aqui no euro CHF, os candles estão o quê? Cara, não tem muito momento. Esse primeiro rompimento foi fraco. Esse aqui não teve muita adesão. Aqui também mais ou menos. Então, veja bem, nós temos um cenário parecido, por causa que esta é uma região de suporte pelo gráfico semanal, tivemos o rompimento da linha de tendência de baixa, mas aqui o negócio não está saindo do lugar. Então é um cenário diferente. Ainda pode ser com perspectiva de alta? Pode, mas o interesse não é igual ao que seria do euro GBP. Tá? Também temos euro JPY, que aqui a pegada é outra, por causa que o ien se desvalorizou muito, né, nos últimos 4 anos, 4 anos e meio mais ou menos, tá? E agora ele fez essa estrutura de queda muito importante, muito forte, que fez aqui. Dá uma queda bem importante mesmo, 2.100 pips mais ou menos. E a coisa mais importante que está acontecendo no euro JPY é o mais próximo aqui, a gente consegue observar. Temos, olha só, topos descendentes. Isso já mostra para a gente possível entrada de força vendedora. Aqui eu quero te trazer um outro conceito, que é exatamente o conceito do rompimento da linha de tendência de alta para entrar em uma possível operação. Então temos essa linha de tendência de alta, o euro JPY, pelo gráfico de 4 horas, fez o rompimento, e aqui seria a situação parecida lá no euro GBP, traçamos a Fibonacci, procuramos pela confluência de fatores, eu diria que principalmente na região de 38,2, esta região marcada em amarelo pode funcionar como resistência caso o euro JPY volte para cá e a partir daqui pode dar venda. Tá bom? E no euro NZD, o último par dessa nossa análise, dessa aula, nós temos uma região de resistência bem importante aqui. Podemos observar como ele foi região de resistência, inclusive no passado, né, desde 2010, aí ele está sendo negociado quase que exclusivamente abaixo desse nível, tá, no euro NZD, deixando sombra para o lado de cima. Já temos esse topo sendo mais baixo do que esse, ok? Então já temos aqui uma sequência de topos descendentes. E se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, conseguimos observar aqui o rompimento da linha de tendência de alta. Ó, temos essa linha de tendência de alta por aqui. O mercado subiu bastante, fez um topo duplo no gráfico de 4 horas,
tá? E a partir daqui ele fez o rompimento da linha de tendência de alta e se a gente traçar, medir este movimento com Fibonacci, a gente vai conseguir observar como ele voltou e até o momento ele não conseguiu romper a região, né, para cima da região onde foi o rompimento. Tá? Isso é muito importante. Em uma linha de tendência, por exemplo, a região onde aconteceu o rompimento pode funcionar como resistência de novo depois. É o que a gente está observando aqui no Euro NZD nesse momento. Então veja bem, a gente pode começar uma análise no gráfico diário, identificando o ponto de suporte, resistência e etc. E depois vai baixando. Então no gráfico de 4 horas por aqui e no gráfico de 1 hora temos essa linha de tendência de alta. Caso ou, né, dependendo de como o mercado fizer o rompimento dessa linha, pode ser um sinal de venda para cair até a região do 23,6 da Fibo e mais ainda, mais para baixo, tá? O fato é que nós podemos sempre pensar em períodos menores e etc., conjugando ou colocando os períodos para conversar entre eles, tá? Como é que o gráfico de 4 horas se relaciona com o gráfico diário? É importante entender isso. É isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Te apresentei alguns conceitos que pode ser que você não esteja tão habituado e também fazer uma análise aí das possibilidades, tá? Euro GBP, Euro CHF, que aparentemente estão, né, semelhantes, mas na verdade não por causa dos candles. Euro JPY começou o rompimento da linha de tendência de alta e uma possível retração para essa zona amarela pode dar uma venda. E Euro NZD, que já fez o rompimento da linha de tendência de alta e agora está na região e podemos baixar o período para outro período por aqui. Se você quiser aprender a operar de forma objetiva e clara no mercado financeiro, com regras muito bem definidas para você saber exatamente a hora de se posicionar em cada situação e principalmente a hora de ficar de fora do mercado, sem ter dúvida sobre o seu gerenciamento de risco, sobre como você vai atuar em cada dia, eu quero convidar você para conhecer a estratégia da zona extrema, que é uma estratégia onde eu te ensino, te mostro como você pode operar seguindo uma estratégia muito bem definida, utilizando inclusive as minhas ferramentas, o meu robô, o Zex e os indicadores que compõem a estratégia da zona extrema. O link está na bio, basta você entrar aqui, é o primeiro link, clica aqui para você entender como é que funciona e você poderá operar ao vivo comigo durante 2 meses ao se inscrever na estratégia da zona extrema, tá bom? Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe seu like, se inscreve no canal e amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.